Eu adoro falar sobre dor no parto, mas eu quero, de antemão, pedir licença e quase que desculpa, porque é quase contraditório um homem falar da dor do parto. Eu acho que isso mas eu não quero me negar a discutir isso, porque eu acho essa uma discussão muito importante para entender a vivência do parto. Eu acho que as mulheres têm medo da dor e eu não tiro a razão. Agora, a experiência que a gente tem de leitura, a experiência da gente que está muito vinculado à assistência humanizada, à assistência respeitosa, ao reconhecimento da fisiologia, é que a dor existe, a dor é... Eu vi mulheres parir rindo, mas essa não deve ser nem uma procura, nem uma marca. Mas o que eu marcadamente vejo, aonde há privacidade, onde há respeito, onde há reconhecimento da fisiologia, a dor está contextualizada nesse processo e ela é vivida como um impulsionador do nascimento. Inclusive, uma boa parte das mulheres não recebendo anestesia durante o trabalho de parto e vivendo a dor, elas estão vivendo o processo da dor, porque dizer que não dói é hipocrisia, parir dói. Basta a gente pensar que o perímetro cefálico de um bebê médio de 34 centímetros passa pelo colo do útero, que no máximo dilata 10 centímetros. Então, como é que uma coisa de 34 centímetros passa por um orifício de 10 centímetros? Mas isso, quando é contextualizado, quando isso entra no processo da fisiologia, quando a gente tem recursos técnicos que não são muitas vezes tecnológicos, mas que são técnicos, a mulher vive, e aí eu destacaria a privacidade, eu destacaria os recursos não medicamentosos, como a água quente, como respeito a uma posição que ela escolha para parir, como inclusive o recebimento de ajuda de outros profissionais identificados com aquela mulher, que não os médicos estejam trabalhando ali naquele momento, como as enfermeiras obstétricas trabalhando em equipe, como as doulas. As mulheres passam por esse processo e voltam para ter outro filho de novo, de parto normal. Então, assim, vamos discutir dor, é muito importante, mas não vamos transformar a dor do parto num tabu, não vamos transformar a dor do parto num obstáculo que torna-se intransponível para que esse processo todo aconteça e o bebê possa nascer de forma mais natural. Eu acho que... E aí eu peço licença, porque evidentemente eu sou homem, eu nunca senti a dor do parto, tenho 4 filhos, vivo isso profissionalmente, diariamente, mas eu acho que a gente tem que falar da dor e ela não pode ser um obstáculo. Eu acho que essa discussão como obstáculo ao parto bota a dor no lugar que ela não tem. O obstáculo ao nascimento fisiológico, respeitoso, em privacidade, não é a dor. É talvez até a ideologia, talvez até o desconhecimento, talvez até a formação médica, vários outros fatores que veem a mulher quase como um objeto. E aí esse objeto dominado por quem está assistindo e não com a autonomia que ela originalmente tem e deveria ter, e ter esse respeito para poder parir um bebezinho de forma saudável, etc, etc. Formalmente, o nascimento ele ocorre na hora que a gente vai lá e corta o cordão umbilical. Não existe um bebê sem uma mãe. Um bebê não existe se não tiver o suporte, se não tiver tido o suporte que o organismo daquela mulher se propôs a oferecer, e intermediado pela placenta, que é um órgão lindo, que a gente devia inclusive respeitar, falar mais dele, curtir mais. A placenta é um órgão transitório que pertence à mulher, pertence ao bebê e que inclusive morre no nascimento. É lindo a placenta, a gente devia estudar mais. Eu, pediatra, eu sempre examino a placenta depois que vejo um parto, porque ela conta a história do parto, ela revela o parto. Agora, quando a gente corta o cordão e o bebê se descola da placenta, ele verdadeiramente, biologicamente nasceu. E imagina o que é isso
feito de maneira repentina. Imagina o que é para um bebezinho, numa determinada hora qualquer, ser sacado dessa relação, na imensa maioria das vezes tão harmônica e tão necessária para a sua existência, porque nós temos uma cesárea marcada, porque é fim de semana, porque é véspera de um grande jogo de futebol, porque é véspera de um feriado, porque inclusive eu estou com medo de ter esse bebê. Imagina o que significa isso na ótica do bebê, que de repente é chamado a se descolar da placenta e respirar. Os bebês fazem isso, inclusive, mas isso é de uma resiliência, isso é de uma capacidade de superação que os bebês nos oferecem e alguns rateiam. Daí a taxa de prematuridade, daí a taxa de desconforto respiratório, daí a taxa de hipoglicemia, daí a taxa de hipotonia. Mas os benefícios são, na medida que o trabalho de parto começou e a gente ainda não sabe exatamente qual é o gatilho, a gente já sabe muita coisa e já sabe que inclusive é bebê e placenta que comandam isso, enquanto ele está no útero passando pelo trabalho de parto, ele está se preparando para dar conta de ser cortado a placenta. Esse preparo é fundamentalmente botar o pulmão em condição de receber sangue para oxigenar, preparar a circulação sanguínea dele, que quando está dentro do útero, ligada à placenta, não tem a mesma pressão e o mesmo funcionamento de quando esse cordão umbilical ser cortado, ter o pulmão de forma mais seca, ter mobilização de gordura corporal para poder produzir calor para não esfriar. Tudo isso acontece durante o trabalho de parto. Então, assim, um bebê que repentinamente nasça, fruto de uma cesárea, onde a indicação técnica não seja muito bem estabelecida, metaforicamente é dizer a você que está me ouvindo assim, vem comigo aqui, vamos correr uma maratona de 42 quilômetros. Você pode até conseguir correr essa maratona de salto alto, de sapato social, de roupa apertada, mas não é assim que você se prepara para essa maratona. Então, o nascimento que venha depois de um trabalho de parto é aquela oportunidade de vivenciar a sua preparação para botar a cabeça de fora do corpo da sua mãe e naquele momento chorar e respirar. Quando isso é precedido de contração, quando isso começa espontaneamente, quando isso é resultado de um tempo de maturidade, olha, eu fico tão confortável de estar ali, eu fico tão à vontade, porque a minha ação técnica é singelamente secar esse bebê para ele não perder calor e grudar ele no corpo da mãe para aí sim ver todo o resto, porque em mais de 90% das vezes a literatura médica, a literatura científica nos prova que esse bebê não precisa de nada além disso. Secar, grudar no corpo, esperar esse relaxamento, que deve ser um grande susto, a gente não sabe, a gente não consegue, por sinal, muito incrivelmente, nada sobre a vida e a morte a gente sabe das sensações, que são os dois fenômenos biológicos mais certos do acontecimento na nossa existência, porque se nós estamos aqui, nós nascemos, e qualquer um de nós aqui vai morrer em algum momento. E a gente não tem essa informação, então do bebê eu também não tenho, mas eu vejo esse bebê no corpo da mãe, eu vejo como que ele se aboleta, como que ele se comporta, como que ele aceita e vejo hoje nos estudos as vantagens de ter esse corpo a corpo. Inclusive, a nossa visão hoje desse atendimento é formalmente que a gente defende que formalmente os bebês imediatamente ao nascimento fiquem pelo menos 1 hora grudados no corpo da mãe antes de qualquer outra coisa que a gente possa fazer. Vestir, ter o exame médico mais... A gente examina muito esses bebês, a gente vê unha, mas tudo grudado no corpo da mãe. O que justifica sair é a necessidade, por exemplo, de uma reanimação. Mas o nascimento, quando é consequência desse trabalho de parto, ele é muito mais confortável e muito mais benéfico para essa criança que está chegando ao mundo. Nessa sequência, quando a gente tem esse processo, vamos dizer assim, se fechando com um nascimento respeitoso, fisiológico, com mínimo de intervenção, os cuidados eles ficam muito reduzidos ao reconhecimento dessa adaptação. Mas a gente tem ciência em torno disso. Talvez a primeira seja impedir
ou favorecer, melhor dizendo, um equilíbrio de temperatura. Porque a gente lembra que o bebezinho vem dentro do corpo da mãe, que deve estar com 36, às vezes um pouco mais, 37 graus pelo esforço, ele de cara não pode encontrar uma sala fria. Então, talvez o primeiro cuidado seja logo o ambiente que ele vai nascer está pré-aquecido para que quando ele chegue, ele não tenha esse choque de temperatura. E isso é uma coisa muito importante, porque quando é hospitalar, a tendência é ter uma sala sempre muito fria. Idealmente, essa sala deve ter 26 graus de temperatura. Para nós profissionais, é uma sala quente, mas a prioridade do ambiente ali deve ser para o bebê e não para nós. Esse é o primeiro cuidado. O segundo, para que ele não perca a temperatura, seja secá-lo, porque quando o líquido amniótico evapora, ele leva calor. A gente tem uma metáfora que a gente explica a todos, aos alunos na faculdade, às mães, que é o que você que está nos ouvindo pode fazer isso muito bem. Toma um banho quente, toma um banho a 38, 39 graus lá no seu aquecedor, sai do chuveiro e não se seque. Especialmente num dia frio. Em 2 segundos você está sentindo frio, porque a água, quando evapora do seu corpo, ela leva o seu calor. Certamente essa é a sensação que o bebê tem. Então a gente não quer que ele sofra essa sensação. Então a gente seca. E o que está por trás disso é que quando ele esfria, ele dispara mecanismo biológico para produzir calor. Isso gera uma acidificação do seu sangue. Isso gera consumo de glicose. Então é uma ação muito simples. Um ambiente quente e secá-lo, para que ele não perca calor. Aonde ele vai encontrar o ambiente mais aquecido para ele equilibrar esse calor? No corpo da mãe. Então a gente bota ele no corpo da mãe e cobre a cabeça, que é a parte onde ele perde mais calor, e o resto do corpo. E aqui eu chamo a atenção que não é enrolar o bebê e botar no corpo da mãe, é botar ele pele a pele e cobri-lo. Porque ele precisa dessa troca com o corpo da mãe. A literatura começou a falar da microbiota, do papel que a flora bacteriana materna, representada pela presença dessas bactérias no canal vaginal e no seu corpo e na mamada de a primeira hora, como que essa flora, a presença dessas bactérias traz benefícios para essa adaptação e inclusive para o resto da vida. A gente tem hoje estudos muito interessantes mostrando maior taxa de alergia, maior taxa de obesidade, maior taxa de disbiose, de complicações quando essas bactérias não existem no povoamento do corpo imediatamente ao nascimento, de bebês que não experimentaram esse contato com essas bactérias. Então, assim, é muito importante. Era, há muitos anos atrás, um ato de humanização, um ato de respeito. Porque imagina o que significa para uma mãe, nasceu, eu dou uma mostradinha aqui, 1 minuto e sumo com o bebê. Isso... Fora a falta de respeito que isso possa representar, isso traz fantasias horrorosas para mim. Onde é que está o meu bebê? O que está acontecendo com ele? A gente sabe, inclusive, das consequências emocionais benéficas desse contato muito imediatamente ao nascimento. Então, a gente tem, assim, aspectos que vão da biologia, passando por fenômenos muito, por exemplo, a acidose metabólica, que é essa acidificação, os aspectos psíquicos. Então, a gente gruda e examina todo esse bebê, faz tudo o que a gente precisa fazer com ele grudado no corpo dela. Porque a privacidade, a pouca luz, o aquecimento favorece toda a produção de hormônio que a mãe precisa para que o parto ocorra. E esses hormônios são... Michel Odan fala muito disso, de um coquetel de amor liderado pela ocitocina, um hormônio tão importantemente reconhecido hoje que a ciência discute que ele talvez seja mais do que um hormônio, ele seja um neurotransmissor. Então, assim, isso tudo é o respeito, essa fisiologia, essa ambientação favorece uma boa chegada ao bebê, favorece o útero materno contrair o mais rápido possível e evitar uma perda maior de sangue, favorece uma produção de leite imediatamente ao nascimento muito maior, favorece um bom psiquismo, favorece uma colonização bacteriana benéfica, dado que essas bactérias benéficas são parte da nossa vida e a gente hoje
perder o medo de bactéria. A gente deve ter medo de bactéria intra-hospitalar, multiresistente. A bactéria do nosso dia a dia, ela é fundamental, inclusive, para a gente estar vivo. E esse pele a pele é a expressão de todo esse favorecimento.